Se o senhor me permite, dentro dessa mesma fala, olha para o senhor ver o processo de Deus ao longo da história bíblica. Dentro do Éden, nós temos um Adão caído, um Deus que passeia no meio do jardim e que diz a ele: Adão, onde tu estás? E ali o senhor percebe o que está acontecendo hoje. Para o sistema religioso, a vítima do Éden é Adão. Para a teologia bíblica, quem está ferido dentro do Éden é Deus. Quando o Senhor vai para dentro do tabernáculo, o Senhor tem um Deus que elabora um plano, dá a revelação para Moisés, o seu servo, e esse executa a fundação do tabernáculo, a tenda móvel. 3 compartimentos, utensílios, objetos, pessoas para o serviço, sacerdotes, o sumo sacerdote, sacrifícios, e o Senhor tem, em cima da tampa do propiciatório, cerca de 50 centímetros de diâmetro, aquele era o trono de Deus na terra. E esse Deus, por que se manifestava em cima da tampa do propiciatório? Além dele ser Deus, é a figura de um pai. Ao redor do tabernáculo, nós temos 12 tribos, 3 tribos ao oeste, 3 tribos ao leste, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul. Nós temos um total de 12 tribos, cerca de 2.500.000 judeus. Ainda não eram judeus, era o povo escravo, entre homens, mulheres e crianças. Mas por que o tabernáculo fica no meio? Isso é a filosofia de Deus como Pai. Porque no meio, ele cuida de todos à sua esquerda, à sua direita, quem está à sua frente e quem está até na sua retaguarda, ele está cuidando com um olhar paterno. Esse mesmo Deus, que se manifesta através de uma fumaça lá na tampa do propiciatório, é rejeitado. E quem diz isso não sou eu. É Êxodo capítulo de número 32, quando Deus fala para Moisés: sobe ao monte que eu vou te dar as tábuas da lei. E quando Moisés desce, o que ele vê uma bagunça lá embaixo no arraial e o bezerro de ouro sendo colocado no lugar de Deus. Perfeito. Para o sistema religioso, a vítima é o povo. Não. Para a verdadeira teologia da Bíblia, quem está ferido dentro do tabernáculo e foi rejeitado no deserto é Deus. Quando o Senhor tem a figura agora do primeiro rei que vai governar Israel, chamado Saul, lá em hebraico Shalu, e ele sai para tentar juntar ali as jumentas do seu pai, e daqui a pouco Deus vai ao seu encontro por intermédio do seu profeta Samuel. Só que Samuel inquieta no seu coração. Aí Deus chama para o particular Samuel e diz o seguinte: Samuel, acalma teu coração, Samuel. Eles não estão rejeitando a ti, é a mim que eles estão rejeitando. Eles querem colocar um homem para reinar sobre eles, deixa. Então, a vítima para o sistema é Saul. A vítima para o sistema é Davi. A vítima para o sistema é Salomão. E toda a classe de reis do Reino do Sul, do Reino do Norte. Só que, durante a monarquia, quem está ferido é Deus. Foi ele que foi rejeitado. Agora o Senhor tem a figura dos juízes. E os juízes são levantados por Deus, e dentre eles a Bíblia diz que existia uma mulher chamada Débora. E outros juízes que Deus levanta na terra, de Israel, como Sansão, por exemplo, Jair e outros mais, para executar uma missão em nome de Deus. Mas por que juízes estão falando por Deus?
Porque Deus está rejeitado dentro de Israel, o povo que ele escolheu para se manifestar. Conforme Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 6, aquela nação deveria ser um modelo, um aio, que aproximasse todos ao único e verdadeiro Deus que se manifestou a Israel. Então Israel falhou na sua missão sacerdotal, de juntar todos os povos e fazer ele, Israel, levar todas as nações ao único e eterno Deus, o Deus de Israel, Adonai. Agora Deus tem também a figura dos reis, mas ele também tem juízes e agora ele tem profetas. E por que Deus levanta profetas? Porque o profeta também é a voz de um Deus que está ferido, mas mesmo ferido, ele está chamando na voz de um pai severo o povo ao arrependimento. Então todas as vezes que se levantava um profeta no Antigo Testamento, era um Deus ferido, mas que não deixa de ser pai. E apesar de ser uma palavra austera, uma palavra dura, ele estava chamando nesta palavra o povo ao conserto de novo. Só que o Senhor tem também a figura do sacerdote. E o sacerdote agora vai mostrar o lado emotivo de Deus como pai. Porque o sacerdote, diferentemente do profeta, ele sente a dor do povo. E sentindo a dor do povo, ele vai levar a dor do povo a Deus. Só que o problema é que a dor do povo não se compara a um Deus que continua sendo rejeitado e ferido. Agora, nós entramos no Novo Testamento. E aí o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz o texto: e ele habitou entre nós. E ali o termo habitou no original significa que ele tabernaculou. Veja que a ideia do tabernáculo não estava esquecida na mente de Deus. Porque Deus usa os utensílios, os objetos do tabernáculo para se representar, para se manifestar através daqueles objetos, porque todos apontavam para Cristo. Sim. Mas agora é Deus encarnado habitando no meio daquele povo. E esse mesmo Deus encarnado que está no meio do povo está sendo rejeitado dentro do palácio de Herodes, dentro do sinédrio de Anás e Caifás, e ele também está sendo ferido dentro do templo, porque lá tem mercadores roubando em nome de um Deus que é santo e que está ferido. Aí Jesus vai para a cruz e é condenado, e ele é condenado e crucificado porque ele foi rejeitado assim como o pai. Então o pai é rejeitado, o filho é rejeitado. E aí, para terminar essa conversa que nós estamos tendo aqui, olha como começa o Novo Testamento. O Novo Testamento começa, aí o João Batista vai falar. E agora Lucas no capítulo 3 diz o seguinte: e a palavra do Senhor veio a João no deserto. Por que no deserto? Porque o templo rejeitou o pai. A palavra não está no templo. Só o que tem no templo são apenas aqueles mecanismos e aquelas alegorias que não servem para mais nada. Deus está rejeitado. O templo não quer Deus. Só que Deus não está limitado ao templo. Ele inaugura um novo templo. E esse tempo agora é no deserto. E para quem não sabe, dentro do contexto, João Batista não é apenas ali o profeta, ele é sumo sacerdote. Por quê? Porque da linhagem de Isabel é sacerdotal. Da linhagem de Zacarias também é sacerdote. Então o verdadeiro sacerdote que deveria conduzir o povo até Deus é João Batista. Olha o que Deus vai fazer, irmão Eli Fabiano, nessa revelação bíblica que nós estamos aqui conversando. Aleluia. É tão lindo e maravilhoso, porque as roupas do sumo sacerdote estavam corrompidas porque foram compradas a preço de dinheiro pelo Império Romano. Aí Deus agora vai trazer João Batista lá para fora, porque lá no deserto pode estar quente, pode estar deserto, mas não está contaminado e não está corrompido. Agora o sacerdote de Deus recebe uma roupa diferente, uma alimentação diferente. Vai comer mel e gafanhoto e vai servir também com roupas que podem ser modestas, mas são roupas santas, preparadas pelo único Deus. Agora, João Batista inaugura esse tempo. Ele é profeta, mas ele também é sumo sacerdote. Por quê? Porque nós temos um Deus que foi rejeitado dentro do templo em Jerusalém. Muito bonito. Agora, o senhor abre a sua Bíblia e eu termino, sabe como? Porque se o pai está fora do templo em Israel, rejeitado pela religião dos religiosos judeus, agora, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, a resposta eu lhe dou agora. Por quê que está acontecendo essas inimizades? Porque Jesus, conforme o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, ele vem assim, ó, batendo bem forte. Ó, vamos escutar esse barulho aqui, ô Vitor? Tem como fazer?
Ó, tá escutando você em casa? Sabe o que é isso? É Jesus no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, dizendo: eis que estou à porta e bato. Agora eu pergunto para o Senhor, a igreja de Laodiceia, quem é ali o Senhor da igreja? É Jesus. Como que pode o Senhor da igreja estar pelo lado de fora? Sabe o que é isso? Se o Pai foi colocado para o lado de fora, antes de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele será colocado para o lado de fora. E sabe quem é que colocou Jesus para o lado de fora? Além do pecado, além da maçonaria, além da política, além do dinheiro, a ganância, a dureza de coração de homens que não foram chamados por Deus, porque quem é chamado por Deus está entendendo. Jesus não pode ficar para o lado de fora. E sabe aonde que eu vejo Jesus para o lado de fora? E o Senhor falou sabiamente, o Senhor falou hoje aí, ó, geograficamente, coloca quantas igrejas tem em Uruguaiana, e o Senhor olha ao lado daquela igreja, tem gente pobre pedindo ajuda, tem choro dentro das casas, tem gente passando necessidade, e aí eu pergunto, cadê o corpo? Cadê o corpo que não está trabalhando? Cadê os membros que não estão sentindo? Sabe o que é isso? É a frieza, é a mornidão, é o tempo do fim, é um filho que foi jogado para o lado de fora. Só que o problema é o seguinte, a igreja é de Jesus, só que os homens tão petulantes são que colocaram ele para fora. Então nós estamos vivendo esse tempo, evangelista Eli e pastor Adriano, o tempo de Jesus fora da igreja. Só que Deus tem os seus fiéis. Deus tem um remanescente fiel. Deus tem o trigo. Deus tem dentro da Assembleia de Deus, dentro da Quadrangular, dentro da Batista, dentro da Presbiteriana, dentro da Metodista, dentro da Deus e Amor, dentro de cada igreja, tem um trigo. Glória a Deus. Pode ter 500 joio, mas tem um trigo. Aleluia. E é esse trigo que está entendendo o que Deus lhe deu nessa palavra, aleluia, o que Deus deu para o pastor Adriano e o que Deus está humildemente compartilhando conosco nesta noite.